Opa, graça e paz, povo de Deus. Tudo bem? Que Deus te abençoe, que te dê um domingo de muita alegria, muita bênção, vitória. É um domingo muito especial para nós, metodistas, onde separamos esse primeiro domingo para a classe única e também, logo mais, para a nossa Santa Ceia do Senhor. E eu quero lhe convidar a você separar esse tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E Deus tem usado muito a vida dos professores nesse tempo em que diferenciado e onde eles têm se dedicado a estudar a palavra de Deus, a estar tendo esse espaço. Então, temos palavra, temos estudo, instrução, e Deus, eu quero nesse momento abrir esse espaço a estar agradecendo todos os professores que têm se empenhado a estudar, mesmo de repente as condições não ajudam tanto, que pegou todo mundo desprevenido. Mas graças a Deus que o Senhor ele tem nos dado a oportunidade de ouvir o que ele tem para nos dizer. Eu quero abençoar a tua vida nesse momento, orando ao Senhor e pedindo que o Espírito Santo de Deus te dê unção e possa expandir o seu entendimento nesta manhã, em nome de Jesus. Pai de amor, nesta hora, quero ser grato a Ti por tudo, ser grato a Ti pela vida dos professores, da irmã Eliane, que está de frente desse ministério. Ó Espírito Santo de Deus, carecemos um pouco da Tua graça, Senhor, e é através dela que nós alcançaremos a Tua misericórdia. Pai, fica com cada um de nós, nos abençoe, nos livra e nos guarda, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amados, nesse momento eu quero estar trazendo para a nossa instrução dessa manhã acerca de dois temas que se completam, acerca do jejum e oração. A gente ainda, muitas pessoas ainda encontram um pouco de dificuldade para estar entendendo sobre esse chamado para a santificação. Então, nós vamos estar abrindo esse espaço para a gente poder estar debatendo um pouco, falando um pouco sobre essa bênção, essa maravilha que o Senhor deixou para nós. Então, a oração e o jejum são duas coisas que se completam para a vida do crente. Ela não é um mandamento, não está inserido dentro dos mandamentos de Deus para as nossas vidas como prática. Porém, é algo que precisa vir de dentro de nós, um desejo de estarmos jejuando e orando. Você pode orar sem jejuar e também pode jejuar sem orar. Isso cabe a você, a separar um tempo, um dia específico de jejum e oração. Alguns têm a dúvida, jejum, eu tenho que parar de comer, eu tenho que fazer jejum sem tomar meu café, acordando de manhã. Jejum, ele não tem algo definido como prática, como nós já dissemos. Você pode fazer jejum sim, ao acordar, você não tomar o seu café, você separar um período, um horário do seu dia para estar jejuando. Você pode também jejuar sem alimento. Você pode fazer jejum de carne. Você pode fazer jejum somente de legumes. Você pode também, sem ser de comida, você pode estar fazendo jejum de televisão, internet. Você pode estar fazendo o jejum da forma que você quiser ou então achar melhor em fazer. Sendo que, para que nós possamos fazer um jejum como sacrifício, nós precisamos entender o porquê que nós precisamos jejuar. O jejum é quando você separa a sua vida, separa um tempo da sua vida e você deixa de te utilizar. Exemplo, o que você mais gosta de fazer durante o seu dia? Quais são as comidas que te agradam melhor? Vamos dizer, eu
gosto muito de carne, gosto de comer muito carne. Todos os dias na minha refeição tem que ter carne. Mas você precisa, no jejum, você precisa travar, entre aspas, uma briga com você mesmo, com a sua carne, separando. Não vou querer fazer um jejum de chuchu, de vargem. Por quê? Porque eu não como. Eu tenho uma dificuldade de comer certas comidas, então eu não vou fazer o jejum daquilo que eu não gosto de utilizar. Jejum, você precisa estar separando o seu tempo com Deus para que, como sacrifício do seu dia a dia. Você pode estar fazendo jejum sem orar. Você pode passar o seu dia todinho fazendo jejum. Mas uma coisa é certa dentro do jejum. Nós não podemos fazer, como você já deve ter escutado, sacrifício de touro. Eu vou fazer o meu jejum agora, eu vou entrar em jejum, vou entrar nessa guerra porque eu preciso e eu vou ter as minhas consequências. Pode parar. Pode parar porque Deus ele não aceita esse tipo de sacrifício. Por isso que nós precisamos ir até o limite que o nosso corpo ele aguenta. Claro, eu falei de internet, mas tem pessoas que trabalham com a internet e por isso que não podem estar sendo privado da internet porque utiliza. Uma certa vez na igreja de onde nós éramos, o pastor ele separou todos os homens para que pudéssemos fazer o jejum de Daniel, que você já deve ter lido, onde ele não aceitou as iguarias do rei, então ele comeu algo específico durante um período. Então o pastor ele colocou isso como algo para que os homens pudessem fazer durante uma semana. No primeiro dia eu fiz, mas chegou no segundo dia já não deu, porque eu tenho uma dificuldade de comer certos legumes. Então eu até como, mas comer o legume sem o acompanhamento, para mim foi um grande sacrifício. Então eu entrei em contato com ele, eu falei, pastor, olha, não dá, eu tenho que fazer um outro tipo de jejum. Então eu tive que modificar, até porque pela dificuldade que eu tenho de comer legumes, somente legumes, eu poderia ter alguma consequência, até porque eu trabalhava o dia todo dirigindo, e se caso acontecesse alguma coisa, de desmaio, ou então alguma coisa que atingisse o meu físico, minha saúde, ia ser por consequência do jejum. Por isso que nós precisamos nos atentar da forma do jejum que nós iremos fazer. E o jejum também ele precisa vir com um propósito. Você vai fazer o jejum, vou fazer jejum. O jejum ele precisa ser seguido dentro de um propósito. E por isso que nós precisamos nos perguntar, para que eu vou fazer o jejum? Qual é o propósito do meu jejum? Será que é por uma porta, uma bênção, uma vitória? Ela precisa ter. Mas existe um jejum muito especial que nós precisamos fazer, é de separar a nossa vida para a santificação. Um dos propósitos principais do jejum do crente, do jejum do cristão, é a gente separar a nossa vida por causa da santificação. É aquilo que eu disse, é você separar, abrir mão, é você deixar para lá as coisas que vai te atrair, que vai fazer bem, que vai trazer vai fazer bem para a sua vida. Não tem problema nenhum se você vai fazer jejum de televisão durante um período. Ou você vai fazer jejum de internet durante um período, se caso você não utilizar. Isso é para santificação. É você separar a tua vida. Os grandes homens de Deus, eles têm a marca do jejum, da separação. A Bíblia, ela vai mencionar também acerca do jejum. Foi assim que aconteceu lá em Êxodo. Vai estar mencionando sobre o dia da expiação, que foi exatamente no Antigo Testamento quando eles exigiam a oração e o jejum.
apenas em ocasião que era o dia da expiação. E também esse costume, quando Jeremias ele vai mencionar, em Jeremias 36:6, ele menciona o dia do jejum. Esse dia do jejum, quando todo o povo, num só propósito, estava jejuando por uma causa. Lá em Atos capítulo 27, versículo 9, ele vai também especificar o jejum, o dia do jejum. Ainda lá no Pentateuco, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo também, 34, vai estar falando da história de Moisés, quando ele ficou 40 dias e 40 noites enquanto ele orava no Monte Sinai. Você sabe muito bem o propósito daquele jejum e oração. Ele recebeu a lei de Deus para o povo. Olha a importância do jejum. Às vezes Deus ele quer sinalizar, Deus ele quer nos mostrar algo, mas nós não separamos esse tempo. Nós não buscamos o Senhor da forma que a gente precisa ir. É cavucar, é você cavar, você entrar dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Uma outra história em que o povo ele se tornou vencedor, que se encontra lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, quando Deus enviou algo para a vida do rei Josafá, na guerra que os moabitas e os amonitas queriam pegar Judá. E qual foi a estratégia de Deus para a vida daquele povo? Oração e jejum. Ou seja, através da vitória que Deus já estava preparando para aquele povo, tá? Tinha que ter um jejum. Deus ele pediu um jejum. Deus ele chamou o povo para um dia de jejum. E você sabe muito bem o final dessa história. O povo ele foi conquistado, o povo ele foi conquistador, eles venceram a guerra. E além do jejum e da oração, também tinha a questão do louvor. Eles dedicaram louvor, adoração ao Senhor, que se a gente for embarcar por esse lado, as coisas vão ficar muito melhor, a gente vai estar produzindo mais, você vai entender mais. Não adianta nós querermos subir ao altar, nós queremos pregar a palavra de Deus, se não houver um dia de separação. Se não houver um dia que você para estar escutando, para estar escutando a voz de Deus. Às vezes a gente fala, às vezes a gente ouve, né? Até mesmo acontece com a gente que já está há bastante tempo no Evangelho. A gente às vezes tem os momentos que a gente acha que não estamos atingindo o coração de Deus, né? Que Deus não está falando, que Deus não está fazendo isso ou aquilo. Mas Deus ele não vai falar com quem não quer ter intimidade com Ele, não quer ter uma aproximação com Ele. E para nós termos a aproximação, é necessário nós chegarmos perto dEle. É necessário nós estarmos diante dEle, em oração e jejum. São essas coisas que a Bíblia ela vai mencionar sobre o jejum. Uma outra coisa também, que a importância do jejum para a vida do crente, é que o jejum ele vem como um sinal de resposta. Existem 2 passagens da Bíblia que falam sobre isso. A primeira, ela vai falar de 4 questões da Bíblia que o jejum e a oração foi um sinal de resposta. A primeira delas foi para a vida de Jonas, capítulo 3, versículo 5, onde no momento da angústia e da aflição, Deus ele atendeu o pedido. Deus atendeu o jejum e a oração para a vida de Jonas. Outra questão também foi para a vida de Davi, no seu momento da angústia, no seu momento da aflição. Quando Davi ele soube que Saul e Jonatas tinham sido mortos, que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Na descrição desse vídeo, tá? Eu vou deixar
todas as referências, tá bom? Que vai estar indo para o YouTube. Então você vai estar acompanhando todas as referências que eu vou deixar lá, tá ok? Para a gente poder estar acelerando e estar explanando um pouco melhor essa lição. Outra questão também, no momento de resposta na angústia e da aflição, aconteceu com Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava em ruína, sua cidade natal, estava acabado. E o que ele fez? Ele não murmurou, ele não chutou balde, ele não ficou angustiado, aquela coisa toda, até que ele ficou triste. Mas ele não fez aquilo que na natureza humana já é necessário fazer, de querer agir, de querer fazer com a própria força. Não. Ele chorou, se lamentou, mas ele jejuou e orou ao Senhor. Ou seja, esse fato, esse ato levantou Neemias como um líder para erguer os muros, erguer as fortalezas, preparar, motivar o povo para que restaurasse Jerusalém. Então, o jejum veio através de resposta. A resposta veio através de jejum. Olha a coisa importante para a nossa vida, o jejum. Às vezes a gente precisa da resposta, queremos ouvir, queremos estar atento, perguntamos, fazemos muito porquê, o porquê que Deus não faz, o porquê que Deus não realiza, o porquê que estão assim, o porquê que está assado, porquê que Deus não fala comigo. Deus, ele não vai falar com quem não tem contato com ele. Ele não vai pronunciar uma só palavra, se aqueles que não tiverem em contato com ele. Os profetas que nós vemos na Bíblia, todos eles passaram por isso, em oração e jejum. E eles foram os porta-vozes de Deus. Eles falaram com o povo, assim diz o Senhor, mas para que tivesse o assim diz o Senhor, a oração. Elias estava dentro da caverna, Elias estava passando pelo momento de crise, momento terrível. Ele conversou com Deus, ou seja, ele orou para Deus, ele clamou a Deus, ele teve seu momento com Deus. Então veio assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor veio para a vida dele. E ele falou tudo aquilo que Deus ele tinha falado. É assim que acontece, meu amado. Às vezes a gente vê, né? Você às vezes passa, eu não consigo pregar, que eu não sei pregar. Amém, querido, é natural. É natural, eu também não sei. Mas a palavra de Deus ele vem sobre a nossa vida através da busca, oração, propósito. Você quer pregar? Separe esse tempo, jejue. Fale para Deus, Senhor, olha, eu vou fazer esse jejum durante esse dia, eu quero abrir mão disso aqui, porque estarei trazendo a tua palavra. O que o Senhor tem para falar com a sua igreja? É dessa forma que a gente vê. Também acontece, meu amado, outras questões também do jejum e oração, acontece no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 18. Onde Dário, rei da Pérsia, jejuou a noite toda, depois de ter sido forçado a colocar Daniel na cova dos leões. Olha só, Daniel ele foi para a cova dos leões, mas ele foi forçado, ele teve que jejuar durante uma noite inteira. A oração e jejum também ocorrem no Novo Testamento. Ana não se afastava do templo, servindo a Deus dia e noite em jejum e oração. Que está lá escrito no Lucas, capítulo 2, versículo 37. Foi o tempo que ela tinha. Ela estava no templo, ela estava servindo a Deus no templo, em jejum e oração. Ou seja, você que é um obreiro da casa de Deus, você que é líder, eu te chamo nesse momento a estar também separando um jejum. É o amor que Ana tinha, é o amor que nós precisamos ter na casa de Deus.
em jejum e oração. O Novo Testamento também vai falar de João Batista. João Batista, no livro só fugiu aqui. Só que saiu daqui. Perdão, tá bom, meu irmão? Aqui, cheguei. Perdão, tá bom? João Batista, ele ensina os seus discípulos a jejuar, que é Marcos capítulo 2, versículo 18. Ele dá um ensinamento de como deve jejuar. Outro também no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 4, versículo 2, que é um dos mais conhecidos. Jesus. Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites antes de ser tentado por Satanás. Olha a importância do jejum e oração para a nossa vida. O jejum ele vem como uma arma de defesa para que as setas do nosso adversário não nos alcancem. Jesus ele passou por esse período todo de sacrifício, 40 dias sem comer e sem beber, e noites também. Jesus já estava cansado. Jesus ele estava precisando de líquido para o seu corpo. Mas Satanás ele veio para tentar Jesus. Ofereceu pão, ofereceu água, ofereceu reino, mas de tudo isso, Jesus ele se afastou porque sabia que era Satanás. Pastor, olha, eu estou preocupado, estou assim, pastor, porque eu estou sendo tentado, eu estou sendo... Satanás está vindo com seta sobre a minha vida. Tem uma arma poderosa, meu irmão. Você tem uma arma poderosa. A oração, o jejum. Satanás ele não vai vir sobre a tua vida, ele não vai vir sobre a vida do crente que estiver separado, que se estiver separado de tudo isso daí que está à nossa volta acerca da tentação. Ou seja, o jejum e oração vem como um preparo. A tua mente precisa estar em Deus. Eu creio que se você tiver isso como um hábito, como um prazer, as tentações não virão sobre você. A tua carne não vai gritar, porque a tua carne vai saber que o seu corpo ela é o templo do Espírito Santo, e quando nós separamos a nossa vida com Deus, a carne ela não tem o poder de gritar. Um outro também que nós vemos acerca do jejum no Novo Testamento é a igreja. Atos capítulo 13, versículo 2, ele vai dar referência que a igreja de Antioquia jejuou. Ou seja, agora não é somente uma pessoa. Agora a gente vê uma comunidade em jejum. E qual o propósito de uma comunidade fazer o jejum? Santificação da igreja. A igreja está santificada. A igreja está unida num só propósito. A igreja seguir o caminho que está sendo determinado. Quer ver um exemplo? Se a gente começar a fazer o jejum dentro do nosso templo, nas nossas igrejas, a gente precisa ter uma direção. Vamos orar, tirar um período de uma semana ou um mês de oração, de jejum, acerca de... Porque não vai adiantar eu fazer um jejum, você está fazendo um outro jejum, a outra pessoa fazer um outro tipo de jejum, não vai ter direção. A igreja, ela vai crescer saudável. Vai ser um momento onde a igreja vai estar se separando para jejuar por uma causa. Então é importante o jejum. Em Atos também vai estar falando, em Atos capítulo 13, o versículo 3,
vai também estar falando sobre o envio de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem. Olha só, o jejum vindo para abençoar homens de Deus que está indo a campo, que está indo praticar algo, a missão de Deus. Você e eu não podemos subir ao altar ou então estar dentro de um campo de batalha ou fazer a missão de Deus sem preparo. Tem que ter a preparação. A sua vida espiritual, a nossa vida espiritual precisa estar diante do altar de Deus. Precisa ter o preparo. Para que Deus te prepare para o lugar onde você vai estar indo, o que você vai estar falando, quais são as guerras que você vai estar enfrentando ou as tentações que você vai estar enfrentando. Isso daí é importante. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Precisa ter um preparo. Precisa ter uma separação. Eu creio que todos os professores têm o seu tempo do preparo para estar preparando uma aula, para estar ministrando nas lives de edificação, que tem sido um campo de batalha. Precisa ter um tempo do jejum e da oração. O outro propósito também de jejum no livro de Atos, capítulo 14, versículo 23, quando Paulo e Barnabé eles oraram e jejuaram antes de nomear os anciões da igreja. Olha só a importância de você estar atento para que Deus direcione, ou seja, o jejum e oração, ela traz a direção através do Espírito Santo de Deus. Para que a gente tocar naquilo que Deus ele está designando, está nos mostrando, ou então indicar pessoas para estar trabalhando como obreiro na casa de Deus, precisa ter jejum e oração, porque não sou eu que indico como um pastor, é Deus que direciona. Coloca a pessoa assim, coloca a pessoa para estar trabalhando assim. Lá em Atos capítulo 6, quando estavam chamando homens de Deus para estar cuidando das viúvas, para estar cuidando dos outros afazeres dentro da igreja, não foi indicação porque o amigo do amigo que faz isso, ou então que fulano de tal tem o dom de fazer isso. Não. Jejum e oração para saber o que Deus ele estava direcionando, o que Deus ele queria fazer através daqueles homens de Deus. E nós sabemos muito bem que eu amo muito essa passagem, que foi separado 7 homens de Deus para estar cuidando dos afazeres da administração da igreja. E um deles ultrapassou as suas expectativas, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Eu falo de Estevão, cheio da presença de Deus. Ele foi um dos caras que tiveram dentro da igreja para deixar os apóstolos somente ficar com a palavra de Deus. O jejum, a gente até pode lançar uma pergunta. O jejum e a oração, ela se torna exigência ou se torna uma recomendação? A palavra de Deus não especifica exigir do crente que ore e jejue. Ao mesmo tempo, o crente definitivamente deve passar mais tempo em oração, em jejum. A gente não pode chegar e exigir, você tem que orar, você tem que jejuar, não pode. Ela tem que ser algo recomendável, ou seja, que é algo bom, que vai ser saudável, que vai te trazer crescimento, que vai te trazer maturidade, que vai te dar a direção. Quando você e eu estivermos orando e jejuando, nós vamos estar mais atentos ao ouvir a voz de Deus. Uma das coisas muito, muito importante para o jejum é que jejum e oração, ela nos tira os olhos do mundo. Nós paramos de olhar para o mundo.
Nós paramos de observar, querer até mesmo se enquadrar com o mundo. Os nossos olhos ele ficam voltados para o céu, voltados para Cristo Jesus. Então, o jejum, ela vai nos santificar, que quando nós tivermos a nossa vida, termos o jejum como um hábito, como algo, você vai se sentir, você vai exigir para você mesmo que você precisa jejuar, perdão. Então, quando nós estamos jejuando, nós esquecemos de tudo. Uma certa vez eu tive uma experiência muito tremenda, onde eu consegui fazer o jejum durante quase o dia todo. Eu digo quase o dia todo porque quando chegou às 6 horas da tarde daquele dia, eu entreguei o meu jejum. Aquilo ali foi saudável, foi maravilhoso. Onde eu tive a minha primeira experiência com o jejum foi aquele dia, onde fiquei mais próximo e eu fiz algo muito interessante que desde meia-noite, quando me explicaram acerca de jejum, eu tirei meia-noite até 6 horas, que eu ia fazer até menos do que isso, mas o Espírito foi me guiando. E a cada hora eu tirava um momento de oração. A cada hora. Durante 10 minutos, meia hora, tirava um tempo de oração. Por quê? Pela minha vida, pelo meu crescimento. Você quer estar mais próximo a Deus? Você quer ver as bênçãos do Senhor? Você quer sentir a presença do Senhor mais e mais? E principalmente nesse tempo de isolamento, de quarentena, onde existem pessoas angustiadas, faça jejum. Tenha esse hábito de jejuar. Não seja como os outros. As outras pessoas muitas vezes querem ser uns adivinhos, querem adivinhar ou então querem fazer as coisas da maneira mais terríveis. Tudo errado, de uma forma sem um parâmetro. Então é necessário você separar. Eu quero te desafiar essa semana. Faça um jejum. Começa a fazer um jejum. Ah, pastor, mas eu vou ter que ficar o dia todo? Não. Separe 2 horas do seu dia, sem você fazer absolutamente nada, somente você com Deus. É jejum. Quando você fizer isso, vai acrescentando, vai aumentando a sua forma. Se você sempre tem o desejo de ser aquele que seja segundo o coração de Deus, faça assim. Não espere o mundo querer te seduzir. Não espere as tentações chegarem. Ou também não espere os dias ruins chegarem para que você esteja mais perto de Jesus. Não esperem que te coloquem nas covas ou então te lancem às fornalhas. Você precisa estar preparado. É tempo de santificar. É tempo de você se separar. É tempo de se arrepender. É tempo de você voltar os teus olhos para Jesus. É tempo de você não fazer o jejum e a oração como algo